pastor César tem bastante habilidade nesse sentido de ler o texto e perguntar para as pessoas. Está no texto? Não está no texto? Isso eu tenho visto que parece que provoca em alguns irmãos, não são em todos, uma certa irritação. Que tem que colocar determinadas interpretações num texto que é muito claro. Agora tem alguém se curvando diante de uma imagem, obra que a Bíblia diz que Deus odeia, que Deus abomina. Essa pessoa está fazendo isso porque ela está cumprindo um decreto de Deus ou porque ela está descumprindo a vontade de Deus? Um Deus que determinou tudo, por que ele está mandando um profeta para falar, e aí pessoal, o que nós combinamos? Não combina, entende? Então, fica aí o boleto, né, a fatura para quem assumir um Deus determinista, porque o determinismo, para começo de conversa, é pagão, não é do cristianismo. Eu queria ouvir a opinião dos irmãos da mesa também a respeito disso. Quando tem debate com calvinista, principalmente calvinista, que é aqueles mais ferrenhos, que defende que as torres gêmeas foi Deus que quis aquilo, sabe? Essas pessoas nos debates, pelo menos a minha percepção, elas são um pouco mais, assim, elas são mais jocosas quando vão tratar com os outros irmãos da mesa, né? Elas meio que... É meio assim, se não for do meu jeito, eu não aceito. Igual o dono da bola do campo, né? Não, se não for do meu jeito, eu pego a minha bola e vou embora para casa e ninguém vai jogar bola. Eles não aceitam outra argumentação. Eles tratam até... Num debate com o senhor aí, o rapaz chamou Deus de banana, algo desse sentido. Eu vejo, quando tem calvinista na mesa... Calvinista mais ferrenho, né? Geralmente eles não têm tanto respeito assim pelo outro lado da mesa. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que isso aí é uma estratégia dos calvinistas, ou porque eles acham que eles são eleitos e eles não têm como porque eles acreditam que a salvação não se pode perder, então eles têm mais folga para falar do jeito que eles quiserem e sem respeitar. Eu vejo assim, eu posso estar enganado, mas eu vejo uma falta de respeito dos irmãos calvinistas quando vão debater com o irmão arminiano. Ok. Então eu fico só com essas duas perguntas. Obrigado, Léo. Obrigado, irmãos. Vamos lá. Quem vai? Na segunda questão dos debates, na verdade o que eu entendo é o seguinte, são os argumentos. Os argumentos, primeiro o texto bíblico e os argumentos. Nós temos um conhecimento do que os teóricos, vamos dizer assim, elaboraram sobre essas questões teológicas, que são importantes, são pessoas importantes. Tanto Lutero, Calvino, como os outros humanistas, eles foram importantes na sua época, dentro do seu contexto. Agora, com o passar do tempo, nós acabamos lendo o texto bíblico conforme eles mesmos preconizaram. Vamos ao texto bíblico e vamos ver o que o texto diz. A impressão que a gente tem é o seguinte, que quando eu acredito num viés teológico, eu tento colocar aquele viés teológico dentro do texto bíblico. Então eu quero que as minhas ideias elas prevaleçam e eu tento encontrar elementos no texto para poder corroborar aquilo que eu acredito. E pelo que a gente tem visto, isso não dá certo. Porque somente o pastor César tem bastante habilidade nesse sentido de ler o texto e perguntar para as pessoas. Está no texto? Não está no texto? Isso eu tenho visto que parece que provoca em alguns irmãos, não são em todos, uma certa irritação. Que tem que colocar determinadas interpretações num texto que é muito claro. Eu acho, né, que isso acontece, né, tanto de um lado como de outro, mas principalmente na questão calvinista, porque eles são radicais mesmo. Agora, tem duas questões que a gente sempre deve colocar. Os textos que são a maioria deles, que não favorecem as questões de determinismo, eles reagem muito mal mesmo, né, e tentam colocar outros elementos que não tem no texto para poder justificar. Dou um exemplo, a questão do cosmos.
o cosmos ele tem 3 explicações que eles dão. Geralmente são os eleitos ou é o mundo dos eleitos. Quer dizer, uma palavra que tem que caber dentro da teologia deles. Então eu acho que isso aí é uma interpretação equivocada. E uma segunda questão que eu colocaria, eu como um membro, não sou pastor, não sou nada, mas é a questão pastoral. Eu não sei, ao certo, eu até já perguntei para o Naruzzi, e o Naruzzi foi até bem cortês e verdadeiro no que ele respondeu. Aliás, como sempre, ele é cortês, né? O Naruzzi não é um cara arrogante. Não, ele não é arrogante. E eu fiz uma pergunta para ele, né? Se esse caso do determinismo fosse verdadeiro, no sentido soterológico, como é que ficaria o caso dele? Porque ele mesmo não sabe se ele é eleito. Porque se é Deus que elege, não depende absolutamente nada do homem. E ele teve a coragem de dizer o seguinte: olha, irmão, pode ser sim que eu não seja um eleito. Ele falou isso aí, eu achei interessante, falou publicamente, né? Mas aí a segunda pergunta que eu fiz para ele foi a questão pastoral. Por exemplo, nós temos 2 pastores aqui muito competentes, com comunidades sérias, que prezam pela palavra de Deus. Conheço os 2, conheço a pregação dos 2, as comunidades dos 2, e eu sei que é isso mesmo. E a questão pastoral, quer dizer, você está pregando o evangelho, sabendo que pessoas ali, você tem certeza que será inútil pregar a palavra para determinadas pessoas no auditório. Eu não posso acreditar que nem o pastor Paulo e o pastor César pensam numa coisa dessa quando estão pregando o evangelho. Não dá. E 2, a questão pastoral. Sei lá, vou pegar um caso hipotético, né? Digamos que uma moça que tem um filho e o filho se matou. Eu não acredito que nenhum dos 2 que estão aqui na mesa vão dizer o seguinte: não, foi porque Deus predeterminou realmente que ele iria se matar. Então, além de ter um problema teológico, tem um problema pastoral também. Agora tem alguém se curvando diante de uma imagem, obra que a Bíblia diz que Deus odeia, que Deus abomina. Essa pessoa está fazendo isso porque ela está cumprindo um decreto de Deus ou porque ela está descumprindo a vontade de Deus? Entende? Então, quando você diz que Deus decretou todas as atitudes de todas as pessoas do mundo, você gera um problema muito maior do que a sua teologia. Então, a sua teologia acabou de criar um problema que você não tem gerência, que você não tem a mínima condição de mexer nesse imbróglio depois. A pessoa que está, o estuprador de crianças, ele está fazendo isso porque ele está obedecendo Deus ou porque ele está desobedecendo Deus? Porque o Deus determinista não pode ser desobedecido. O Deus determinista não pode mandar profeta. Porque o que o profeta faz? O profeta chega e fala: pessoal, por que vocês estão fazendo isso? Um Deus que determinou tudo, por que ele está mandando um profeta para falar: e aí, pessoal, o que nós combinamos? Não combina, entende? Então, fica aí o boleto, né, a fatura para quem assumir um Deus determinista, porque o determinismo, para começo de conversa, é pagão, não é do cristianismo, mas acaba sendo importado para o cristianismo a partir, a meu sentir, do supralapsarianismo calvinista, do calvinismo extremado, do hipercalvinismo, do calvinismo supralapsariano. Paulo. Esse tipo de paradoxo que você deu um exemplo aí, né? O que os nossos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo a gente, né? Pegue todas as situações que você imaginar ao seu redor e as situações na Bíblia. Ah, não, mas tem textos bíblicos que mostram claramente a determinação de Deus. Sim, Deus, a gente falou um dia aqui sobre isso, né? Às vezes esse assunto já aparece na mesa aqui, aparece à mesa, e nós tivemos aí um diálogo interessante sobre isso. Qual é o ponto? Se tudo que acontece, não é decreto de Deus, mas Deus, se ele não mandar em tudo, ele não manda em nada. E, pessoal, Deus é o dono do sistema, então ele mete o dedo no sistema na hora que ele quer. Ele é o dono do sistema, tá certo? Deus não é aquela coisa, César, do pessoal que fica tentando explicar
naturalmente milagre. Pessoal, O dia que você conseguir explicar, Acabou. deixou de ser milagre, né? acabou. Ah. Milagre, não, mas se houver um milagre e tal, uma ruptura com Peraí, mas quem é que executa esses milagres? É um ser natural, um ser sobrenatural. Então, se Deus quer mexer dentro do sistema, ele mexe no sistema e acabou. Então, se Deus quer, como dono do sistema, na hora que ele desejar realizar algo, decretar algo que nada vai ser mudado, tudo bem. Mas esta não é a regra. Porque se esta fosse a regra de Deus estar full time fazendo isso, o que é que aconteceria, César? Todas as atitudes dos homens seriam as atitudes de Deus. Você não pode chegar alguém e dizer assim, rapaz, você tem que se arrepender. Não, o cara tem que olhar para você e dizer assim, não, Deus vai se arrepender em mim. Ele vai chegar e vai, no tempo dele, vai dizer assim, não, eu que conduzi essa pessoa a cometer o pecado, me arrependo de ter conduzido essa pessoa ao pecado e agora ele vai viver em santidade. Pessoal, isso não é bíblico. Eu não falo nem que é lógico, porque Deus não é lógico. Tá? Esse negócio de tentar entender Deus do cristianismo é incognoscível. Agora, que existe uma razão pela qual Deus faz isso e decreta coisas e realiza, a gente vê claramente na Bíblia. Agora, se não seguir e achar que tudo é decreto, vai cair nesse paradoxo. O Dr. Euler levantou aqui, deu aqui o fio para a gente puxar sobre isso, trazendo a ideia do determinismo, né? Um Deus que determinou todas as coisas, e aí as pessoas dizem assim, isso é maravilhoso, ele não consegue entender tudo, tal. É verdade, ele não consegue entender tudo mesmo. Mas essa história de que a onisciência tem a ver com a determinação de todas as coisas, com os decretos, isso não é onisciência, pessoal. Não. Isso não é onisciência. Isso não é um Deus que determinou tudo, além de não ser onisciência, tudo que ele determinou compromete. Tudo que ele determinou compromete. Porque foi ele que determinou aquilo. A pessoa não teve escolha, ela teve que estuprar. Ela não teve escolha, ela teve que roubar. Ela não teve escolha, ela teve que idolatrar. Ela não teve escolha, ela teve que... Porque foi determinada assim, ela foi programada para isso. Então isso não é onisciência. Onisciência não é determinar tudo. Onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo, qualquer tempo, sem necessariamente ter determinado nada, sem ter relação em nível pessoal com aquilo, porque o julgamento, a isonomia no julgamento, o julgamento é real. O julgamento para quem é salvo lá no trono branco, lá no Bema, e para quem é perdido lá no trono branco, é um julgamento pelas escolhas que as pessoas fizeram. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras, as suas obras. Se eu fui determinado para fazer, aquela obra nem é minha, nem minha é. Então, fica a dica aí. Outra coisa, César, quando você lê o capítulo 3 de Gênesis, né, fica muito evidente que Deus não quer a queda. Fica muito evidente que Deus ali está falando com Adão o que ele não deve fazer. Mas como Deus fala para Adão o que ele não deve fazer, se ele programou Adão para fazer? São esses paradoxos que a gente vai encontrar, essas contradições que a gente vai encontrar em toda a Bíblia se a gente colocar o Deus determinista. A conta nunca fecha.